uso de um punhado de ouro e com um fito especial atirou as rutilantes moedas aos pés do velho mendigo. O infeliz, em sinal de gratidão, beijou o chão que o nobre senhor pisara. Quando, porém, procurou juntar as moedas que recebera, notou, com indizível surpresa, que elas se haviam transformado em folhas secas. No mesmo instante, compreendeu o mendigo, ao recordar-se da prece que pouco antes fizera, que aquela transformação milagrosa era a obra de Alá, o Onipotente. As moedas dadas pelo orgulhoso sheik não passavam de folhas secas e inúteis que o vento arrasta, espedaça e reduz a pó. E o mendigante, tomado de profunda tristeza, começou então a lamentar a sua triste sorte. Então, um humilde tecelão que passava compadeceu-se da situação do infeliz pedinte e deu-lhe um punhado de tâmaras, pois não trazia de seu nem mesmo um simples dinar de cobre. Realizou-se, porém, um novo milagre. As tâmaras ofertadas pelo tecelão mal caíram entre as mãos do mendigo, transformaram-se rapidamente em pérolas e rubis. Louvado seja Alá, justo e clemente. A esmola dada por ostentação é, aos olhos de Deus, como folha seca do caminho, o óbolo piedoso. Esse vale mais do que todos os tesouros de um califa. Bem, eu quis ler esse texto de Maubatã para servir então de pano de fundo para ilustrar o tema da palestra de hoje, que tem como título Todos podem trabalhar pelo bem, com bons pensamentos e com alegria. Está na hora já, então eu vou fazer uma breve abertura e logo depois vou ler o Evangelho e fazer alguns comentários em cima deste Evangelho que eu ler. Então vamos nos concentrando, fechando os nossos olhos para facilitar a nossa sintonia, e assim unidos em pensamento, vibrando amor, vibrando paz, vamos agradecendo aos nossos mentores pelo apoio que nos oferece na caminhada que fazemos neste plano. Vamos agradecendo aos espíritos que, desencarnados, se unem em grupos, em fraternidades, para assim poderem ajudar a outros espíritos, encarnados ou não, que precisem de algum tipo de ajuda. Em homenagem a esses grupos, a essas fraternidades, oremos. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E agora, sintonizados que estamos, porque estamos vibrando os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos, pensamentos de paz, de amor. Vamos agora então nos sintonizando com as esferas crísticas para poder agradecer a espíritos como o de Maria, como o de Jesus. A Maria vamos agradecendo pelas bênçãos que de maneira contínua envia para toda a humanidade. Bênçãos de amor, bênçãos de paz. Que possamos nós disponibilizar essas bênçãos para todos que estão à nossa volta, para que assim possam compartilhar dessas bênçãos conosco. A Jesus, vamos agradecendo pelos seus ensinamentos, pelos exemplos de bem viver que nos deixou quando aqui esteve encarnado. Que possamos nós, no nosso dia a dia, viver
em acordo com seus ensinamentos, com seus exemplos, para que assim possamos motivar, incentivar a outras pessoas para que também possam viver de maneira cristã. Vamos agora nos harmonizando com o nosso Pai Criador, Ele que se manifesta em todo tempo e lugar e que, portanto, está manifesto aqui e agora, inclusive em nós. Vamos agradecendo pelo dom da vida e vamos agradecendo pela consciência que temos, que precisamos sempre nos refinar, para um dia merecer estar em ressonância, em harmonia com o Pai. E para comprovar a nossa graça, o nosso amor, nossa referência ao nosso Pai, vamos fazer a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje e que perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido. E Pai, não nos deixe cair em tentação, livrando-nos sempre de todos os males que estão à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus. Então, para aqueles que não estavam no início, quando me apresentei, meu nome é Luiz Pereira e eu sou o palestrante de hoje, que vai fazer algumas reflexões sobre o tema que diz que todos nós podemos trabalhar pelo bem, incutindo bons pensamentos e vivendo com alegria. Vou fazer agora uma breve leitura de Mateus, para poder logo a seguir fazer então as reflexões que quero fazer. Primeira leitura é Mateus capítulo 6, versos de 1 a 4. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante de outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. O próximo texto é Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja então purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhes disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Bem, feitas as leituras, vamos então às nossas reflexões sobre o tema e sobre essas leituras que acabei de fazer. Primeiro eu queria comentar do aparente contrassenso, da aparente contradição que tem nessa última leitura que acabei de fazer, onde Jesus pede para o ex-leproso, que ele acabou de curar, para não contar a ninguém a bênção que ele recebeu, mas, no entanto, ele pede para esse ex-leproso ir se apresentar-se ao sacerdote. Bem, o motivo de Jesus ter colocado isso é por causa que, na época de Jesus, quem tinha lepra era excluído da vivência, da vida em sociedade. Ele era obrigado a viver fora dos muros da cidade, mendigando, tentando sobreviver da maneira que pudesse. Então, todo leproso tinha
tinha esse destino, não tinha como fugir. Então Jesus pede ao ex-leproso para que compareça então aos sacerdotes para que ele tenha o seu nome riscado das paredes do templo, onde constava a lista dos leprosos, e assim pudesse voltar ao convívio dos seus familiares, à vida em sociedade normal. Então não tem contradição, né? Simplesmente Jesus pede para que ele não conte ninguém a bênção, mas que se apresente ao sacerdote para que o sacerdote veja que ele não tem mais lepra e assim possa viver novamente junto com a sua família, né? Junto com os seus amores. Bem, o texto que eu li no início, né, de Malbatã, e os evangelhos falam, né, sobre amor, sobre prática da caridade. E então não tem como fugir, né, desse tema, e vamos então fazer alguns comentários sobre o que é praticar a caridade. Uma palavra muito usada por nós espíritas, também utilizada em outras religiões, mas pouco compreendida na prática. Então vamos lá. Caridade é uma palavra de origem latina, caritas é a palavra latina, e que foi utilizada nas traduções para o português no século XVIII, século XIX. E hoje não se encontra mais na Bíblia, porque todas as vezes que ela aparecia a palavra caridade foi substituída pela palavra amor. Voltando mais no tempo, o que aconteceu foi o seguinte: existe uma tradução chamada Septuaginta, feita pelos sábios de Alexandre o Grande, por volta do século III ao século I antes de Jesus, juntos com sábios hebraicos. Então, Alexandre, quando conquistou toda a região da Palestina, e, portanto, todo o reino hebreu, ele conheceu a Torá, o Antigo Testamento, e se apaixonou que queria que a Torá fosse traduzida para o grego para ele colocar na biblioteca de Alexandria, que ficava na cidade de Alexandria, que ele tinha fundado. Só que essa tradução muito complicada de se fazer, porque no hebraico existe só uma palavra para amor, ahava, sendo que no grego existem muitas palavras para designar amor, né? 9, 10, 12 palavras para designar amor, dependendo do contexto. Além dessa dificuldade, ainda tem-se a questão da escrita. No hebraico não se usa vogal, enquanto os gregos utilizavam 7 vogais. Então foi feito todo esse trabalho, que demandou mais de um século, né, dos sábios macedônios, né, gregos, junto com os sábios hebraicos, para fazer essa tradução do aramaico e do hebraico para o grego. Então, a origem do Velho Testamento, do Antigo Testamento, da Torá em grego, foi essa. Então, nesse Antigo Testamento, em grego, as palavras utilizadas para substituir a rava do hebraico foram ágape, filia e charis, ou caris. Né? Então, ágape para o amor incondicional, filia para o amor de filho, amor de irmão, e caris para amor de arrebatamento, amor de gostar, enfim, para os outros amores de encantamento, né? Foi utilizado o caris. Quando foi traduzido, depois de Jesus, já lá para o século III, né, na Vulgata para o latim, de novo
tivemos o problema de tradução, porque no latim só tinha a palavra caritas, né, que era de origem grega, vem do caris, e a palavra amore. Então, os latinos, né, a Vulgata, que escrita toda a Bíblia, o Antigo Testamento em grego, mas o Novo Testamento, que já tinha sido escrito originalmente em grego, foi traduzido para o latim, e a palavra amor ou ficou amore ou caritas. Quando traduziram para o português, traduziram como amor ou carita, ou caridade. E com o tempo a palavra caridade foi trocada pelo amor, e hoje a palavra caridade no nosso contexto está meio solta. Né? Apesar de ter originado da palavra amor, do latim, hoje ela está meio solta. Então é importante que a gente dê um significado mais justo à palavra caridade, para que a gente, como espírita, possa vivenciar a caridade de uma forma mais plena. Né? Então vamos lá. O que é caridade? Caridade, então, não é só dar esmola. Dar esmola é importante, né? Mas no próprio Livro dos Espíritos, na questão 888, é colocado que nós temos limites de recursos, tanto de dinheiro como de bens materiais. Então que nós temos que pensar bem como ajudar aquele que precisa. Que nós estaremos ajudando de uma forma melhor se nós oferecermos as nossas esmolas para quem realmente precisa e não para quem necessariamente nos pede, justamente por essa questão de limitação de recursos. Então, temos que ter isso bem claro: caridade não é somente dar esmola. Caridade também não é só fazer assistencialismos, né, do tipo trabalhar no bazar da casa espírita, distribuir marmitas aos pobres num final de semana ou num dia à noite, ou de repente doar, né, roupas, enfim. Caridade é muito mais que dar esmola ou fazer trabalhos de assistencialismo. Também é. Mas a gente, como espírita, temos que ter uma visão um pouco mais ampla da palavra caridade. Por quê? Porque existe, além da caridade material, que, por exemplo, dar esmola é uma caridade material, fazer trabalhos de assistencialismo social também é caridade material, nós temos a caridade moral, que muitas vezes esquecemos, que é doar o tempo, nosso tempo para uma pessoa que precisa, com atenção, é doar uma palavra amiga, é doar um olhar carinhoso, é dar um abraço, escutar quem precisa ser escutado. Isso é caridade moral. E nós temos que ter essa preocupação de, além da caridade material, também praticar a caridade moral. Uma outra coisa que temos que ter em mente é que a caridade tem que ser feita de maneira plena, sem nenhum tipo de pensamento oculto, como Kardec colocava. Né? Ou seja, nós temos que fazer caridade sem querer parecermos sermos bonzinhos ou sermos do bem. Nós temos que fazer a caridade com total entrega, com amor verdadeiro. Né? Se possível, até sem divulgarmos que fizemos um ato caridoso. Eu coloquei, né, no convite para essa preleção, que iria colocar uma forma de nós vivermos, de nós trabalharmos para o bem, com bons pensamentos e alegria. O ano passado eu fiz essa mesma preleção e coloquei lá o BIP, né, como um roteiro para a gente
ficarmos empoderados, cheios de Espírito Santo e fazermos a caridade sem nenhum pensamento oculto. Eu vou acrescentar mais uma palavra, né, que ao longo do ano que se passou eu acabei percebendo que nos ajuda a nos empoderar. Então, o BIP, né, o B é de benevolência, o I é de indulgência e o P é de perdão. E eu não estou inventando isso. Isso está na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, né, para os espíritos o que seria ser caridoso, o que seria caridade. E os espíritos respondem, né? Ser benevolente para com todos, indulgente para com as limitações alheias e praticar o perdão das ofensas para todos aqueles que tenham nos causado algum tipo de prejuízo, físico ou espiritual. Bem, traduzindo, esmiuçando as palavras, ser benevolente é ser caridoso. Ah, mas quando eu dou esmola e eu faço um assistencialismo, eu não estou sendo caridoso? Sim, mas aí a palavra correta é beneficente. Porque a benevolência é um nível acima da beneficência. A benevolência é quando nós fazemos com total entrega, como eu coloquei antes, sem nenhum tipo de pensamento oculto, sem querer parecer sermos bonzinhos ou sermos do bem. Eu uso sempre esse exemplo porque ele é muito forte para ilustrar a diferença entre beneficência e benevolência. Eu tenho 2 pares de tênis. E aí eu resolvo doar um desses pares, porque tem um desses pares que eu uso menos, porque eu não gosto da cor ou porque ele me aperta o pé. Então eu dou para alguém que precisa. Isso é ser beneficente. Ser benevolente, eu tenho 2 pares de tênis que eu uso, que eu gosto. Ora eu uso um, ora eu uso o outro. Mas eu gosto dos dois, e os dois estão em bom estado. E eu vejo alguém que precisa, então resolvo doar um desses pares para este que precisa. Isso é ser benevolente. É tirar-se de si. Não é doar aquilo que eu não preciso mais. Doar aquela roupa que eu não estou mais usando, ou aquela roupa que está rasgada, ou aquela roupa que eu não gosto. Ou doar meu tempo, porque eu quero ficar bem na fita com a minha família ou com os meus amigos. Ou doar o tempo que eu não tenho nada para fazer, que eu poderia estar dormindo. A benevolência se distingue da beneficência porque eu tiro de mim e faço isso com amor. Mas comecemos com a beneficência se não conseguimos fazer a benevolência. É que nós temos que ter esse conceito, que beneficência é diferente de benevolência. Comecemos com a beneficência, que é mais fácil, e devagarzinho vamos procurando ser benevolentes. A indulgência é nós tolerarmos as limitações do outro, nós sermos pacientes com as limitações do outro. Isso tem a ver com amor. Isso tem a ver com o reconhecimento que eu também tenho minhas limitações, que eu também não sou perfeito. Então, ser indulgente é ser paciente, é ser tolerante com o outro. E perdão. Perdoar as ofensas que nós julgamos receber é difícil, mas devemos procurar perdoar, porque o perdão a gente dá, mas é para nós mesmos. É dissolver o sentimento ruim, a mágoa que o outro nos trouxe. O perdão é para nós. A desculpa é para quem nos ofendeu, na nossa visão. Mas a desculpa não nos ajuda em nada. Ajuda aquele que, no nosso conceito, nos ofendeu, porque ele vai se sentir livre de culpa, entre aspas, teoricamente.
Mas a desculpa eu dou para o outro, ele pede, eu dou. Agora o perdão é para mim. É para eu ficar livre daquelas âncoras, daquelas amarras, daqueles sentimentos que prejudicam tanto o meu corpo físico como o meu corpo espiritual. Então, o BIP é muito importante para nós nos empoderarmos, sermos benevolentes, indulgentes e praticarmos o perdão. E eu acrescento agora a fé, que foi o que eu percebi ao longo do ano. Nós termos a fé no nosso Pai, a fé no Criador, no Eterno. E o que significa ter fé? É ter confiança plena, total, na divina providência, na manifestação do divino através de suas leis. E aceitar, sem reclamar, da justiça divina. Aceitar porque a gente entende que ela não falha e que ela nos devolve, né, como efeito, o que nós plantamos como ações, causa e efeito. Então, se nós queremos ter uns efeitos melhores em nossa vida, devemos ter causas adequadas, plantarmos melhor para colhermos melhor. Então, por isso eu aceito a justiça, porque eu tenho o que mereço, na medida do que eu penso, do que eu sinto, do que eu falo, do que eu faço. Então, completando o roteiro para eu ficar bem, eu tenho que praticar o BIP com entrega total ao divino, com fé. Eu tenho que ser benevolente, indulgente e praticar o perdão, com fé que o divino, através de sua providência divina, vai praticar a sua justiça divina, me dando frutos de acordo com aquilo que eu plantei. Para terminar, eu queria fazer uma última leitura, só para ficar mais nítida ainda o que eu comentei. Sinal de civilização. Esse texto eu peguei na internet. Certa vez, um aluno perguntou à antropóloga Margaret Mead, essa antropóloga existe, que eu pesquisei, o que ela considerava ser o primeiro sinal de civilização de uma cultura. O aluno esperava que a professora falasse de anzóis, panelas de barro ou pedras de amolar. Mas não. A professora disse que o primeiro sinal de uma civilização numa cultura antiga era um fêmur com 15 mil anos, quebrado e cicatrizado. Mead explicou por quê. Ir até o rio para beber água ou caçar comida. Você é carne fresca para os predadores, e se for um predador, não consegue caçar. Nenhum animal sobrevive a uma perna quebrada por tempo suficiente para o osso sarar, porque demora pelo menos 6 semanas imobilizado para cicatrizar. Um fêmur quebrado que cicatrizou é evidência de que alguém teve aquele tempo de ficar com aquele que caiu, tratou da ferida, manteve a pessoa em segurança, alimentou e cuidou dela até que ela se recuperasse. Ajudar alguém durante a dificuldade é onde a civilização começa, disse a professora. Concluindo, o que nos distingue enquanto civilização é a empatia, é a capacidade de nos preocuparmos com os outros. Que possamos nós, então, termos essa consciência que nós precisamos cultivar a empatia, a solidariedade, a caridade para com o próximo, para assim colocarmos na prática, vivenciarmos na prática a lei maior que Jesus nos trouxe do Pai. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Vamos então, cerrando os nossos olhos, agradecer a mais essa oportunidade que tivemos de refletir sobre os ensinamentos que Jesus nos deixou através dos seus evangelhos. Que possamos então nós ter em mente que precisamos no nosso dia a dia praticar o BIP
com fé na divina providência e na justiça divina. Vamos vibrando, então, muito amor, muita paz, muita saúde, para que possamos colocar em prática as informações, o conhecimento que refletimos na noite de hoje. E para materializar o nosso agradecimento ao Pai por mais essa oportunidade, vamos mais uma vez fazer a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje e que perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido. E Pai, não nos deixe cair em tentação, livrando-nos sempre de todo o mal que está à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus. Uma grande semana para todos nós, então, que possamos termos saúde para vivenciarmos a nossa vida cristã. Até mais.